Amados irmãos e amigos, eu quero cumprimentá-los com a paz e com a maravilhosa graça de Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de expor mais uma parte da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro aos cristãos perseguidos ali no primeiro século, que estavam dispersos por aquelas 5 regiões que eram Ásia, Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Se você puder, pegue a sua Bíblia nesse momento e abra no capítulo 4 da primeira carta de Pedro, nos versículos de 4 a 6. Nessa nossa reflexão, nós vamos meditar acerca do tema os ímpios e a nossa mortificação. Vamos orar logo após a leitura desse texto. O texto citado diz assim: Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Bendito Deus, amado e bondoso Pai, com intensa alegria nos regozijamos diante do Senhor por prover a nós esses recursos para que a propagação do Evangelho prossiga aos muitos corações nesta nossa querida nação. Muitíssimo obrigado, Senhor, porque o Senhor tem atendido a tantos clamores e tem, Senhor Deus, agido em nosso meio. Aproveitamos o momento para pedir que esta circunstância logo passe e nós venhamos a recobrar a alegria, o prazer, a prática de estarmos em nossos templos para bendizer o Teu nome na comunhão dos santos. No entanto, Senhor, obrigado por o poder do Senhor e pela graça do Senhor em não nos deixar sem a Tua palavra. Sem as Escrituras, nada poderíamos fazer para a Tua glória. E por isso queremos pedir hoje, humildemente, fala ao profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Ninguém, queridos, se alegra com atitudes injustas. A injustiça é algo que afronta o senso de equilíbrio entre os homens. É doloroso, queridos, constatar que vivemos num mundo tomado por diversas formas de injustiça em inúmeras áreas da sociedade. São injustiças sociais, injustiças morais, injustiças até legais aos olhos da justiça dos homens. Sim, queridos, vivemos num mundo de injustiças, todavia temos como supremo pastor aquele que é pura justiça. Esse supremo pastor é o nosso Senhor Jesus. É Ele quem mais se indigna com a injustiça humana, especialmente aquela em que os não cristãos infligiram dor aos cristãos simplesmente por causa da fé que professaram, da fé que creram e pela qual viveram. Já sabemos que Pedro escreveu esta carta a irmãos que estavam sofrendo injustamente da parte de ímpios que os detestavam exatamente por causa da sua fé. Pedro escreve para oferecer orientações de como se portarem ante a estas circunstâncias adversas, mas também lhes escreve a fim de oferecer conforto. Nós, quando estamos debaixo de provas, aflições, e essas aflições e angústias tendem a gerar medos, dúvidas e desconfortos à nossa alma. Nada melhor do que as Escrituras para trazer equilíbrio, luz sobre tudo pelo qual estamos passando
e, acima de tudo, nos oferecer conforto diante das provas que se abatem sobre nós. No texto escolhido para expor hoje aqui no nosso canal, nós receberemos conforto também da parte de Deus ao sermos lembrados que as injustiças, sejam elas quais forem, sofridas por parte daqueles que não amam a igreja, que perseguem a igreja, que não amam o Senhor Jesus e a fé, todas essas injustiças não ficarão para sempre impunes. Muito pelo contrário, no tempo devido, meus queridos, Deus revelará a sua justiça aos homens, homens que, por natureza, se incomodam com a nossa mortificação. Por que estamos falando essa palavra que talvez não seja muito conhecida por você? Mortificação. Eu vou dizer por quê. Na última vez que expomos esta carta aqui no nosso canal, nós tratamos a respeito dos versículos que antecedem os que nós lemos hoje, ou seja, tratamos acerca dos versos de 1 a 3 deste capítulo 4. E naquela ocasião nós falamos acerca do tema a mortificação do pecado. Naquele momento nós compreendemos, queridos, que nós necessitamos viver como se o pecado estivesse morto para nós. Salientamos que para isto tornar-se uma realidade, se fazem necessárias 3 atitudes da nossa parte. A primeira é mirarmos o exemplo de Cristo. A segunda é vivermos segundo a vontade de Deus. E a terceira é abandonarmos todas as práticas pecaminosas dos gentios que nos cercam, que não conhecem a Deus. Estudamos isso e aprofundamos isso no texto sagrado. Hoje veremos, queridos, que essa mortificação não produz somente efeitos em nossa vida, mas também na vida daqueles que nos cercam e nos maltratam por causa da nossa fé. E aí, algumas questões eu quero destacar para você, especialmente que tem sido de alguma maneira humilhado por causa de sua fé, criticado por causa de suas crenças, zombado por parte do seu amor às Escrituras. Então eu queria que você olhasse as palavras de Pedro e percebesse nelas esse glorioso conforto que elas nos trazem. Então vamos entender essa questão. Primeiramente, a nossa mortificação, em outras palavras, a nossa luta contra o pecado, causa estranheza às pessoas que não comungam com a nossa fé. Se vocês olharem alguns dos efeitos que a mortificação da carne produz, vista nos versos de 1 a 3, promove sobre os ímpios que nos cercam, nos versos 4 e 5, um efeito extremamente curioso. Nos versos de 1 a 3, Pedro afirmou que nós não andamos mais como andam os gentios. Em 1 de Pedro 4,3 nós lemos: porque basta, chega o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Agora, não mais vivemos, queridos, de acordo com estes pecados que regeram a nossa vida antes de conhecermos a Cristo. E essa mudança de não amarmos mais os prazeres que os que não conhecem a Cristo amam com tanta profundidade causa muita estranheza a eles. Isso causa grande estranheza aos descrentes que conviviam com os leitores originais da carta de Pedro. E aí no verso 4, Pedro vai continuar esse raciocínio dizendo: por isso, difamando-vos, veja, caluniando-vos, criticando, falando mal da igreja, falando mal de vocês, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. O mundo estranha o comportamento do cristão. E isso tem um lado positivo, porque veja bem, nós somos chamados para sermos diferentes. E se nós não estamos sendo notados na sociedade,
se nós não estamos sendo perseguidos na sociedade, se nós não estamos sendo criticados porque estamos sendo honestos, porque zelamos pela família, porque somos fiéis, não traímos a esposa não trai o marido, porque os filhos são bem educados, porque não nos veem nas orgias naturais do mundo, se o nosso comportamento não causa estranheza ao mundo, está acontecendo das duas uma. Ou o mundo está se assemelhando à igreja e absorvendo o modo santo da igreja viver, ou então é o contrário, a igreja está se tornando tão parecida com o mundo ao ponto dela não ser mais notada. E ao dizer isso, eu quero afirmar, e você vai entender essa afirmação, que quando nós somos luz, automaticamente nós incomodamos aqueles que estão mergulhados na escuridão. Eu vou ilustrar isso de uma forma muito comum para todos nós. É como quando você está dormindo no escuro do seu quarto e alguém vem e acende a luz no seu rosto, ou então abre a janela e o sol entra. Aquela claridade, ela causa incômodo a você. Alguns chegam a causar enxaqueca que dura o dia inteiro. Queridos, se o mundo está mergulhado na escuridão e nós somos a luz e convivemos com o mundo, essa luz precisa incomodar as pálpebras pecaminosas do mundo. E aí onde mora o ponto positivo dessa perseguição. E aí Pedro vai falar que por isso, porque os seus leitores não andavam em vida pecaminosa, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então a vida santificada, ela causa e ela deve causar mesmo estranheza ao mundo. Nós já vimos noutra parte dessa carta que os cristãos daquelas 5 regiões eram alvo de muita crítica dos ímpios. Os descrentes falavam muito mal dos crentes porque estes não compactuavam com os pecados deles. Os crentes não abraçavam o modus operandi dos incrédulos. De fato, queridos, a igreja verdadeira ela sempre incomoda aqueles que vivem na escuridão do pecado. A luz que há em nós irrita e causa dor nos olhos daqueles que habitam na escuridão do pecado. É parte da natureza dos santos, ou seja, da natureza dos crentes legítimos, causar desconforto à natureza dos ímpios. Isso nos foi assegurado por ninguém menos, ninguém mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando enviou os 12 para evangelizar. Eu quero ler esse trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Veja o que Jesus falou para seus discípulos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Veja o que Jesus destaca. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O cristão verdadeiro, legítimo, ele ama as pessoas, inclusive aquelas que o perseguem e o maltratam. Mas o cristão legítimo, ele, de certa forma, ele causa desconforto mesmo aos que o cercam, porque ele tem um modo de viver voltado
para a glória de Deus, enquanto que a pessoa não convertida, ela tem um modo de viver voltada para a glória de si mesma, para o seu próprio prazer, que muitas vezes é destrutivo e carnal. Sim, queridos, nossa mortificação causa estranheza ao mundo. A segunda questão, aqui trazida por Pedro, é que a nossa mortificação também acrescenta juízo ao mundo. E se você olhar, isso está bem presente no versículo 5. Vejam, pois, que importante palavra de conforto é proferida por Pedro nesse verso de número 5. Aliás, conforto para nós e desconforto para os ímpios. Pedro diz que Deus julgará estes ímpios. Nossa vida de santidade depõe contra a vida de pecados dos descrentes neste mundo. Nós lemos no versículo 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. As perseguições que nós sofremos aqui podem ficar impunes. Os homens podem fechar os nossos templos, os homens podem confiscar os nossos bens, perseguir a igreja de todas as formas, queimar os nossos templos, humilhar-nos, zombar da nossa fé. O mundo zomba da Escritura constantemente. O mundo fala, quando uma pessoa vai à TV ou é entrevistado, e essa pessoa diz que acredita que o mundo foi criado por Deus, ela é vista como retrógrada, como uma pessoa tomada de imbecilidade. Ela é vista como alguém que está no tempo das trevas, na idade das trevas. A Bíblia não é considerada científica, embora a Bíblia confirma toda a boa ciência. E nós, os evangélicos, costumamos ser vistos como um povo alienado, que não estuda. Quantas e quantas vezes eu não fui abordado depois de uma palestra, de um estudo, de um debate, e alguém chegar para mim e dizer assim: olha, pastor, que interessante, né? O senhor estuda, né? Apesar de ser pastor. Ah, que absurdo. O mundo, ele tem uma visão completamente míope, muito mais míope do que eu. Estão percebendo minhas lentes? A miopia do mundo é uma miopia que não é física como a minha, mas é espiritual. E o mundo, ele não consegue entender a nossa fé. Para o mundo, a nossa fé é loucura. E o mundo costuma perseguir. O mundo diz que Deus não existe. Quando alguém diz que Deus não existe, é aplaudido. Quando alguém diz que Deus é um ser amoral, ou quando alguém elimina a ideia de Deus para que todos os prazeres sejam legalizados e permitidos, isso é visto como uma bênção. O pecado para o mundo é visto como uma bênção. O mundo tem prazer no pecado. E quando alguém chega e diz assim: olha, Deus não concorda com isso, aí é criticado, é preso, é criada uma lei contra a gente. Queridos, o mundo, ele cerca a igreja. Só que o mundo e tudo que nele há passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se você olhar o verso 5, veja você: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Todo ataque contra nós não devemos nutrir qualquer ódio, raiva, rancor em nosso coração. A Bíblia diz que temos que amar os nossos inimigos e nós vamos amar. Nós temos que dar de comer a quem nos persegue, dar de beber a quem nos maltrata, servir as pessoas. E eu tenho visto ao longo de toda a história do mundo e ao longo também da nossa geração, muitos cristãos fiéis servindo a patrões ímpios,
e sendo o melhor que podem ser, e amando os seus patrões e orando por eles. Ah, queridos, o povo de Deus é algo tão precioso e especial. E todo ódio contra a nossa fé não pode nos destruir. Sempre que a igreja foi perseguida, ela cresceu mais ainda. E aí, queridos, o texto está dizendo que nós não devemos nos preocupar com esses ataques. O nosso Deus há de julgar vivos e mortos. Aquilo que sofremos por parte do mundo não fica impune. Deus, no tempo devido, exercerá a sua justiça. Os pecados dos que não amam a Deus não serão absolvidos, a menos que estes se arrependam deles, os confessem ao Senhor, os abandonem para viver de acordo com a sua disposição santa. Do contrário, queridos, a espada do juízo de Deus já está apontada na sua direção. O Salmo 96, versos 12 e 13 diz: Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. No capítulo 21, versos de 1 a 8 de Apocalipse, expressa de forma contundente esta verdade que acabo de afirmar. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Agora escutem o que o apóstolo João escreveu. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os que não creem no Senhor Jesus serão julgados pelo Senhor um dia. A nossa oração é que estes se arrependam para que escapem deste julgamento. Mas a Bíblia nos assegura que muitos jamais se arrependerão. E parte do julgamento se manifesta ainda aqui. Outra parte se manifestará somente lá. Este será um grande e terrível dia para cada um daqueles que viveram negando a Cristo e perseguindo a sua igreja e as Sagradas Escrituras. Contudo, para os que creem, para os que foram alcançados, agasalhados por este santo Evangelho, para estes será o dia de júbilo, de glória, de honra e louvor. Sim, queridos, a nossa mortificação, a nossa luta contra o pecado, acrescenta juízo àqueles que nos perseguem. A terceira questão presente aqui é que a nossa mortificação também comunica vitória. Além de lhes causar estranheza e lhes acrescentar juízo, nossa mortificação lhes comunica a nossa vitória em Cristo. Chegamos então no verso 6, e esse verso tem sido palco de muitas interpretações divergentes e até mesmo estranhas à fé,
a fé comum, e ela expressa essa fé comum que é expressa em toda a Escritura. Vamos olhar esse texto. Diz assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. O evangelho de Cristo foi pregado a estes irmãos já há algum tempo atrás. Por meio desta pregação, eles creram em Cristo e tiveram suas vidas transformadas para não mais andarem segundo as paixões mundanas de outrora, mas segundo Deus e a sua palavra. Tendo suas vidas transformadas, foram então perseguidos, julgados e condenados pelos que não creram. Muitos morreram torturados por causa da fé em Jesus. Sim, morreram. Contudo, mesmo mortos na carne, vivem com o Senhor em espírito. Mas estes ímpios que vivem no pecado estão mortos para o Senhor em espírito. Aqui encontramos outro grande conforto para as nossas vidas. Viver para o Senhor e morrer no Senhor traz a lume a comunhão eterna com Deus. Viver no pecado e morrer no pecado traz o juízo de Deus. Creio, queridos, que ao afirmar que o Evangelho foi pregado a mortos, o apóstolo Pedro está nos dizendo que ele foi pregado a alguns que posteriormente morreram em Cristo e que agora estão com ele na glória. Como bem disse Paulo escrevendo aos Filipenses: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estes irmãos, aludidos no verso 6, já estão no lucro, já estão com Cristo em glória, aguardando o grande e glorioso dia da ressurreição no juízo final sobre os ímpios. Se você gosta de história verdadeira, e você tiver a oportunidade de reservar tempo, leia a história dos mártires. Leia a história, tanto na Escritura como fora da Escritura, de homens e mulheres de Deus que resolveram amar a Deus mais que a própria vida e que foram torturados, perseguidos, ultrajados e maltratados. O mundo achou que estava matando os cristãos e a sua fé. Mas na verdade, queridos, Cristo está vivo em nós. E Cristo vive. E quando alguém tira a nossa vida, alguém não está destruindo a igreja. Alguém só está fazendo com que a igreja visível adentre a gloriosa presença de Deus. A morte é uma consequência do pecado. Mas quando nós somos mortos, quando nós morremos, nós não morremos para uma morte eterna. Nós morremos para contemplarmos a face do Rei Jesus e para viver para Ele. Paulo considerava lucro morrer com Cristo. E aí, de posse dessa porção maravilhosa das Escrituras para a nossa vida, eu quero incentivar cada um de nós. Quero incentivar você, querido, você, minha amada irmã, a prosseguir no exercício de sua fé. Ainda que você possa sofrer consequências dolorosas por isso, prossiga. Prossiga na certeza de que aquele a quem você serve é justo juiz e no tempo certo resplandecerá em toda a sua glória sobre crentes e incrédulos. Até lá, devemos amar os que nos perseguem, nos criticam. Às vezes estão dentro da nossa casa, às vezes são nossos irmãos de sangue que zombam de nós, que não suportam a nossa fé, que não entendem a nossa fé. Queridos, até que Cristo volte ou até que fechemos os olhos aqui, devemos amar muito, muito mesmo, os que não nos amam. Devemos servi-los.
e suportarmos as aflições impostas por eles a nós. Devemos orar por eles e mostrar-lhes sempre o amor de Cristo. E Pedro já falou isso em outro momento aqui na carta, e com as palavras dele eu quero concluir a mensagem de hoje. 1 de Pedro 3, de 13 a 22. Pedro nos ensinou como lidarmos com aqueles que nos odeiam e maltratam. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Não nos preocupemos com as injustiças sofridas nessa vida. Deus, sempre do modo dele, nos fará justiça. Que Deus te abençoe com essa palavra hoje. Bendito e eterno Deus, eu quero orar especialmente por aqueles que têm sido objeto de zombaria, piada, crítica, aqueles que têm sido muitas vezes desrespeitados, zombados, simplesmente por causa da manifestação de uma fé sincera e simples. Eu peço que o Senhor abençoe toda a sua igreja, para que ela possa ter ânimo de obedecer a palavra e orar por cada um daqueles que de alguma maneira não abraçam a igreja e a criticam. Obrigado porque o Senhor nos consola, nos fazendo lembrar que é justo juiz e na hora certa fará justiça. Em nome de Jesus. Amém.